Os melhores palpites, as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, dia 5 de abril, sabadão, a gente tem 5 jogos pela rodada. Analisei cada um deles, vou te passar meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E galera, a rodada de ontem foi uma rodada maravilhosa mais uma vez, seguimos aí numa sequência positiva, absurda, tá? Noite de ontem a gente teve 10 jogos pela rodada, analisei cada um deles e a gente terminou 8-2. 8 acertos e apenas 2 erros numa rodada gigantesca como foi a de ontem, tá galera? E para quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou o Binão, especialista em NBA. No momento eu tô viajando, por isso que eu tô nesse cenário aqui, tá? Mas de qualquer lugar do mundo o trabalho não para, a gente continua analisando, já são anos fazendo isso, tá? A gente tem o nosso escritório lá e daqui a alguns dias eu tô de volta, que vocês vão acompanhar mais conteúdos diferenciados, tá? E rapaziada, hoje a gente tem uma rodada mais tranquila, serão apenas 5 joguinhos por esse sabadão, rodada começando mais cedo, tá? Então já bora pra cima aqui falar desses jogos. E se você gosta de palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto tudo de graça também lá no meu Instagram, @binãobets, tá? Então se você ainda não segue lá, já me segue para ficar por dentro de todos os palpites oficiais que eu trago aqui para vocês. Galera, dito isso então, bora chamar essa rodadinha de hoje, são 5 jogos, acordei bem cedo aqui mais uma vez para analisar jogo por jogo e agora vou te passar a minha análise e o meu palpite, beleza? Então, bora lá pro primeiro jogo do dia, vem comigo! E galera, o primeiro jogo que a gente vai falar hoje, a gente vai começar com New York Knicks contra Atlanta Hawks, tá? E galera, esse aqui é aquele jogo que parece fácil da gente encontrar uma oportunidade, mas esconde algumas armadilhas, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê, galera. Primeiramente, os Knicks são bem mais time aqui nesse confronto, tá? Mas vem com vários jogadores importantes, como Jalen Brunson e Mitchell Robinson, como dúvida para essa partida de hoje, e Jalen Brunson já segue uma sequência de jogos lesionado, tá? E galera, jogando fora de casa também, e praticamente já garantidos na terceira colocação da Conferência Leste, o time do Knicks, tá? Então é um time que não tem muito pelo que brigar. Já o Hawks, pessoal, ainda estão brigando para melhorar a seed no play-in aí, a posição no play-in, e a gente tem Trae Young, né, que adora enfrentar o New York Knicks, faz sempre grandes jogos, tá? Tanto que o Atlanta já forçou até prorrogação contra eles esse ano, tá? Sendo azarão por 8 pontos de diferença, quase arrancou. Quase não, né? Levou o jogo para uma prorrogação, mostrando como o Atlanta gosta de jogar contra esse Knicks, tá? E galera, nos últimos 8 confrontos direto, o Azarão cobriu a linha em 6 desses jogos, o que mostra uma oportunidade para o Atlanta. E detalhe, pessoal, 16 das 28 derrotas dos Knicks foram fora de casa, ou seja, um time que é muito pior como visitante do que como mandante, tá? Então, nesse cenário, o valor tá no time mais motivado e no time que tá jogando em casa, que é o Atlanta aqui, no papel de azarão, a gente ainda tem uma margem de handicap positivo, tá? Então, para esse jogo, meu palpite vai ser Atlanta Hawks mais 7,5. Ou seja, o Atlanta pode perder por até 7 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Hawks aqui e bora pro jogo 2 do dia. 5 joguinhos só, vamos chamar o jogo 2, vamos lá. E galera, agora a gente vai falar então de Detroit Pistons contra Memphis Grizzlies, tá? Mas eu quero te pedir, se estiver gostando do videozão, já deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nada, que todo dia tem vídeo. E galera, agora a gente vai para esse confronto entre esses dois times aí que já estão pensando lá em 2026, tá? Mas um deles ainda tem um pouco de dignidade em quadra, já que são dois times que não tem muito pelo que brigar essa temporada, tá? E galera, os Pistons são azarões aí, porque estão em back-to-back e tem Cade Cunningham e Tobias Harris como na lista de lesões, né, ali no Injury Report. E galera, mais o Memphis Grizzlies aí, vamos falar. É o time que é o caos puro, estão 3-7 nos últimos 10 jogos, 2-8 contra o handicap e não vence 2 jogos seguidos há quase um mês, beleza? Então é um time que vem muito, muito mal mesmo aí, sem consistência alguma. Já os Pistons, pessoal, ainda brigam por uma posição melhor entre os lanternas, né?
tipo um anti-playoff aí, mas vem mostrando mais entrega e intensidade em quadra do que os Grizzlies, tá? Detroit fez uma temporada muito boa, uma das melhores temporadas nos últimos anos, e se é para confiar em alguém aqui, que ainda que seja no time que ainda parece querer jogar, tá? É uma partida de dois times azarões aí, que não brigam por mais nada, um jogo difícil, mas aqui meu palpite vai ficar ao lado dos Pistons, e vai ser Detroit Pistons, mais 5.5, ou seja, o time do Pistons pode perder por até 5 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Detroit no papel de azarão. E caramba, a formiga me picou aqui agora, olha. Rapaz, fiz até uma cara aí no vídeo, hein? E galera, então, bora chamar o próximo jogo do dia de hoje, tá? Rodada curtinha aí. Vamos com o Pistons aqui. Joguinho difícil, mas se for pra escolher, eu vou com o azarão. E bora pro próximo jogo de hoje. Vamos lá. E galera, agora vamos pro jogo 3, né, que é entre Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers. Esse aqui é um jogo que é um massacre anunciado, tá? Se você ainda tá apostando no Philadelphia, você precisa parar agora e repensar sua vida como apostador na NBA, porque esses daí tão difíceis de confiar desde o começo da temporada, tá? E galera, os Timberwolves chegam com 4 vitórias seguidas, em todas elas cobrindo o handicap e ainda tentando escapar do play-in, tá? Então precisam continuar vencendo. E galera, os Sixers, pelo contrário, são o pior time da NBA contra o handicap nessa temporada, cobriram o handicap em apenas 26 jogos, em 51 jogos não, tá? Além do mais, eles estão 0-10 nos últimos 10 jogos, sendo 1-9 contra o handicap, então não dá pra confiar de jeito nenhum, e os números mostram isso, tá? Hoje, sem Joel Embiid, sem Tyrese Maxey, sem Paul George, tá? Que é listado aí por erro ou confusão, o time virou um catado aí de jogadores da D-League, uma rotação nada a ver com nada, o banco que a gente nem conhece os nomes, tá? Então a linha é pesada, mas ainda parece leve, como um time contra um time, né, com esses Sixers, galera. Então Minnesota deve passar o trator e eu vou confiar no Timberwolves aqui, não tem muito pra onde correr. E o meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves, menos 11.5. Ou seja, vamos confiar então na super vitória do Timberwolves, o que não deve ser difícil contra esses Sixers, tá? Vou com o Wolves aqui e bora chamar o jogo 4 do dia, vamos lá! E seguinte, para o jogo 4 do dia de hoje, a gente vai falar então de Milwaukee Bucks contra Miami Heat, tá? E chegou aquele jogo que parece equilibrado no papel, mas tem um lado que tá muito mais quente, literalmente, rapaziada. O time do Milwaukee joga aí sem Damian Lillard e a instabilidade, né, é constante, já que são só 2 vitórias nas últimas 6 partidas, ambas contra times que estão bem remendados aí, já não brigam por muita coisa, tá? Já o Miami Heat, galera, olha aí, tá vivendo aí, por incrível que pareça, o melhor momento da temporada desde a saída do Jimmy Butler, até quando o Jimmy Butler tava, tá? Já são 6 vitórias nos últimos 7 jogos, jogando bem e ainda com chances de subir aí na tabela, tá? E galera, ainda mais, os Bucks têm um recorde negativo fora de casa e quase perderam pro time C aí do Sixers esses dias, tá? Esse time todo remendado do Philadelphia quase roubou a vitória dos Bucks. E galera, esse é o tipo de jogo onde a motivação e o momento pesam mais do que o uniforme mais uma vez, tá? Porque, como eu falei, a gente tem um Bucks totalmente remendado, que não dá para confiar de jeito nenhum, contra o Miami Heat, que apesar de toda a temporada ruim, tá fazendo uma das suas melhores partes da temporada, tá? Então hoje eu vou buscar o Heat no papel de azarão. Tem jogos que a gente tá entre dois times que não vem muito bem, mas aqui eu gosto de ir com o Heat, eu vou buscar eles, tá? Então o meu palpite para esse jogo vai ser Miami Heat mais 4.5, ou seja, o Heat pode perder por até 4 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com azarão no Miami Heat e vamos chamar o quinto e último jogo do dia aqui, finalizando as análises, bora lá! E lembrando que vai ter palpite em jogador bingo para praticamente todos esses jogos aqui, tá? Então, se você quiser pegar, me segue lá no Instagram, @binãobets, e entra no meu grupo grátis do Telegram, tá com o link aqui na descrição. E galera, pro jogo 5, vamos falar de Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers, tá? Aquele back-to-back, o último jogo da noite, é um repeteco aí do duelo de ontem, e a história tende a se repetir, tá? Galera, o Dallas ainda segue sem Dante Exum, sem Derek Lively, sem Anthony Davis. Então aqui provavelmente
a gente segue com a ideia de vários desfalques pelo time do Dallas, tá? E galera, os Clippers vêm aí de 8-2 nos últimos 10 jogos, cobrindo todas as linhas aí, pessoal. Então, é um time que, querendo ou não, tá sendo bem confiável, pelo menos nos últimos 10 jogos, nessa finaleira de temporada. E galera, mesmo se Kawhi Leonard descansar no back-to-back, o time ainda tem uma profundidade bem grande e vem jogando com foco total para fugir do play-in e conseguir a vaga logo no playoff, tá? Hoje é uma linha justa para um time que está muito mais estável contra um adversário que está remendado na temporada e um adversário que já perdeu esse mesmo confronto anterior, tá? Eu sei que é difícil a gente vencer o mesmo time, né, 2 vezes seguidas, mas acho que esse não vai ser o problema aqui. Por isso que meu palpite para esse último jogo do dia vai ser Los Angeles Clippers, menos 5.5. Ou seja, o Clippers deve vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o time de Los Angeles aqui e vamos finalizando nosso vídeo de hoje. Lembrando que palpite em jogador, multiplay bingo, vou soltar vários bilhetes legais para vocês lá no meu Instagram hoje, beleza? No sabadão. Então, já segue lá para não perder tempo. E rapaziada, então vamos finalizando nossa análise de hoje. Comenta aqui pra mim se você gostou de todas as análises, se tem um palpite, uma visão diferente da rodada, que eu quero saber também. E galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia. Se gostou, deixa aquele likezão, ativa o sininho para não perder nada, que todo dia tem vídeo. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!